Aí, segunda tentativa. Vamos lá, que agora eu acho que vai. Agora. Agora sim, tu tava já com 5 minutos com os 32 que você não consegue mais entreter a plateia. Deixa eu Nossa, colocar a o. gente tava lutando aqui com a tecnologia, viu? Né? É muito avançada essa tecnologia de live do Instagram Nossa. pra mim. Deixa eu ajeitar aqui. Calma aí, deixa eu só botar aquilo ali de novo. Agora o pessoal tá entrando aí, deu certo. Muito fixa. Meu Deus. Aqui. Agora sim. Vamos lá, então. Calma que eu não tô aparecendo inteiro aí. Agora foi. Então vamos lá. A nossa live, não sei que número. Hoje o tema é intercâmbio na Índia, com a Natália, que foi fazer um intercâmbio para lá. Qual foi o seu intercâmbio? Foi de voluntariado, né? Foi, não, foi business mesmo. Eu fui Ah, a verdade. trabalho. Eu trabalhava com hotelaria e aí, através da ONG, né, que eu fui, eu não sei se a gente pode falar o nome da ONG. E aí eu fui, fiz o trabalho para trabalhar na minha área mesmo, assim, como um estágio, mas eu era paga para pagar meu aluguel, assim, um salário fixo já, sabe? Para sobreviver lá, no país que eu fosse, no É o caso. Global Talent ou Internship, não é? Alguma coisa assim que você fez? Então, eu fui em 2014, né? Já tem um tempinho. Apesar da carinha de baby, eu tinha 23 anos quando eu fui, né? Então, eu nem lembro mais assim realmente o nome do pacote, já deve ter mudado um pouco também. Mas eu lembro que tinha essas duas opções, né? Ou você fazer intercâmbio voluntariado, né? Para trabalhar em algum colégio, de algum curso, alguma coisa assim, ou para você fazer uma experiência profissional. E aí a vaga que iria aparecer para você ia ser de acordo com a sua atual experiência profissional, né? Então eu colocava lá que eu estava trabalhando na área da hotelaria, que eu buscaria nesse ramo, eu coloco que minha formação era voltada para isso, e eles me mostravam as opções de lugares que tinham para eu ir. E desses países que apareceram, eram assim, essa ONG ela tanto trabalhava com países mais subdesenvolvidos e desenvolvimento também. Mas os países que foram aparecendo para mim, ainda mais na área da hotelaria, eram mais. Era Rússia, Índia, tinha, no Paquistão apareceu também, tinha uns países na África, mais na região do sul da África, Egito também apareceu. E aí eu vi que Índia seria a melhor oportunidade, porque era o que tinha realmente mais vaga aparecendo. Tava, na época tinha uma ação para levar mais intercambistas para a Índia. E foi assim, incrível para mim, porque os hotéis que apareciam as vagas eram hotéis de luxo, surreal, como eu nunca tinha visto. E seria uma experiência incrível, profissional. Então, eles me colocavam em contato com essas empresas, né, para eu mandar o currículo, e aí eles iriam me selecionar e fazer entrevistas e dizer se eu passaria ou não. Então, eu acabei. Então, assim, acabou acontecendo tudo muito rápido, na verdade, né? Porque eu não tinha um plano, assim, de repente ir para a Índia. Eu simplesmente queria fazer um intercâmbio. Eu estudava turismo, né, na Federal de Pernambuco, eu sou original de Recife. Eu acabei nem me apresentando, né? É básico, você já pulou essa etapa de Porque a apresentação. gente já foi direto ao assunto, né? Então, assim, eu vi que eu queria uma oportunidade de intercâmbio, né, para fazer algo na minha área, fazer provar a minha fluência no inglês, né, antes de terminar o curso. E eu vi que essa seria a melhor opção, assim, mais em conta realmente para fazer. E quando apareceu a oportunidade, assim, de perguntar, e aí, você iria para a Índia? Aí eu falei super, tipo, sim, por que não? Simplesmente estou procurando por um intercâmbio, sabe? Eu quero a experiência, eu quero ir além. Então, que venha, sabe? Foi um pouco difícil para minha família entender isso da mesma forma, mas com o tempo, assim, eles foram se empolgando junto comigo, assim, deu certo.
Você já tinha viajado para fora do país antes ou foi só a primeira viagem? Não, eu tinha viajado assim quando eu era pequena com a minha família, mas foi a minha primeira viagem sozinha, de fato, meu primeiro intercâmbio, a primeira vez que eu ia viajar só, de avião, assim. E eu lembro que no dia do voo, tava lá minha família, o meu namorado na época, minha irmã, meu ex-cunhado, enfim, todo mundo lá chorando, triste que eu ia embora para passar um ano, ficar do outro lado do mundo com um fuso horário de 8 horas de diferença. E eu só tava super empolgada e esperando o novo, sabe? Eu mal não conseguia imaginar o que é que eu ia encontrar e eu só fui, sabe? Foi muito incrível, assim, pra E mim em algum desde o início. momento, tipo, bateu, por exemplo, quando você entrou no ônibus e bateu, caramba, tô indo viajar pra Índia sozinha durante um ano. Deu aquele frio na barriga, aquele medo. Ou não na Então, viagem, em outro momento. não, no início, quando eu já tinha demonstrado interesse de ir, eles me colocaram em contato com outras pessoas que já estavam lá, né? Outros brasileiros que estavam pela mesma ONG fazendo esse intercâmbio e iriam para a mesma cidade que eu ia, que acabou, né, acontecendo a entrevista, eu passei e me selecionaram para um hotel de luxo incrível. Depois eu posso falar um pouco melhor sobre ele. E aí, então com isso eu fui buscando, assim, né? Tipo, fui tentando entender como seria a experiência, mas o ponto-chave de tudo foi quando eles me colocaram em contato com uma grande amiga minha, que até hoje é minha amiga, o nome dela era Juliana. Ela era de Recife e já estava em Bangalore, que era a cidade que eu fui. E ela foi meu ponto-chave, assim, para tirar todas as dúvidas, sabe? Para perguntar, para saber como estava, porque ela já estava lá. E eu iria em questão de meses, sabe? Então, para ela, na época, como estava tendo essas indicações de vagas para irem para a Índia, eles acabavam pedindo o apoio de quem já estava lá, né, para auxiliar os intercambistas que estavam querendo ir também, estavam com dúvidas. E o engraçado é que eu lembro até hoje que ela falou para mim que a maioria das pessoas que estavam falando com ela e perguntando como, tipo, e aí, como é morar na Índia, sabe, assim, com um certo receio, né, do que vai ouvir e tal. E ela disse que comigo foi muito diferente, porque eu cheguei perguntando, e aí, como é a Índia, sabe? Tipo, super empolgada, super aberta para o novo. Então, ela tipo, deu uma receptividade maior, e aí super me ajudou desde o início, assim, já tinha, tipo, ela morava num apartamento com outros intercambistas, eu tinha um que estava saindo, então eu já cheguei para ficar na vaga com esse pessoal, e já era perto do hotel que eu ia trabalhar. Então, tudo foi fluindo, sabe? Foi muito bom. E você foi para Bangalore mesmo? Foi a cidade que eu morei. Eu acabei ficando 8 meses, né? Eu não fiquei um ano porque eu ainda tinha faculdade para terminar e eu teria que trancar 3 semestres, então eu voltei em janeiro e foi de maio a dezembro, na verdade, que eu fiquei lá, de 2014. E aí, é... desculpa, tu perguntou o quê? Eu esqueci. Nossa, você foi em Bangalore mesmo. Foi Bangalore, eu morei 8 meses lá. É uma das terceira, é a terceira maior cidade da Índia, na verdade, assim, tipo, Nova Delhi é a capital, né? Aí Mumbai vem mais a parte de Bollywood, né? Tipo, toda a parte cinematográfica e musical, porque assim, a música vem do cinema, sabe? Então, é tudo muito misturado, sabe? As músicas que o pessoal escuta no dia a dia vêm do cinema. Então tudo está acontecendo em Mumbai e Bangalore é tipo o Vale do Silício indiano, sabe? Tem muitas empresas de tecnologia lá que estão se desenvolvendo muito. E aí a cidade, consequentemente, tem muito estrangeiro e se torna uma coisa assim, um estilo mais cosmopolitan, sabe? Tipo, é, vitrines muito bonitas, sabe? Avenidas, muitas baladas de noite, assim, saía muito de noite. Era muito legal a vida que eu tinha lá, diferente de várias outras cidades, tá? Não ainda é um país muito grande, então vale dizer que eu tô tendo a experiência do meu intercâmbio na cidade que eu morei, as pessoas que estavam ao meu redor. Então, pode parecer que é tudo muito bonito, muito fácil, mas para mim aconteceu de uma forma, pode ser que aconteça diferente para outras pessoas.
Sempre bom ressaltar. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Na verdade, surgiram duas perguntas disso. É tipo, você Uhum. ficou em Bangalore, né, onde você morou. Você viajou muito para o entorno, eu queria saber. E eu queria saber, tipo, se você viu, pelo que você falou, Bangalore é tipo cidade grande, é desenvolvida, tem bastante empresa ali, tecnologia. E se nesse entorno você viu, tipo, uma diferença muito grande, porque, tipo, na Índia eles têm muito essa cultura das castas ainda, tipo, uma Hum, desigualdade muito. Eu queria saber, tipo, se você viu isso, como foi. tá, vamos por partes, então, assim, até perguntaram aqui qual foi a primeira impressão. Então, assim que eu cheguei, né, e eu me deparei com Bangalore, foi muito legal porque eu realmente não sabia o que esperar. Primeiro que eu cheguei lá de madrugada, então nem conseguia ver direito a cidade. Mas você só vai indo. Então, no outro dia, quando eu acordei, que eu saí para almoçar, sabe? Que assim, que eu comecei a ver aquele caos na rua. Mas assim, é, Pessoal buzinando, é gritando. muito barulho, entendeu? É muito barulho o tempo todo na rua, pô. É muita buzina de moto o tempo todo. Realmente não tem muitos semáforos, assim, mas o trânsito funciona da forma deles, no caos que tá dentro deles, assim. Então, assim, acontece o trânsito, né? E aí tá todo mundo engarrafado lá, todo mundo junto. E não tem muita ordem, cada um vai buscando uma brecha para passar, sabe? Mas tá todo mundo sempre andando, não fica aquela coisa totalmente parada. Pelo menos em Bangalore. Eu não sei em Nova Delhi, né? Que é bem maior. Mas tem muitas avenidas muito largas também. Mas quando chega nessas avenidas estreitas, aí vira esse caos. E você vê como é a cultura, sabe? De tipo, cara, você tá lá nesse caos e aí bateram no seu carro, deu uma amassadinha no seu carro atrás, tipo, ok, vida que segue, ninguém para o trânsito porque alguém tocou no seu carro, sabe? É tipo super Eu ia normal perguntar você isso. ter alguns amassos assim. E, tipo, eles batem o carro, normal, coisa do dia a dia, segue, Dá não aquele tem briga. amassadinho que deu, sabe? Aquela encostadinha que, tipo, a moto fez, tipo, pô, não sei o quê. Ok, pô, foi mal aí, segue, sabe? É bem curioso, porque a gente acha. É muito engraçado pensar que uma vez um amigo meu comentou dessa forma, né? Eu achei curioso. Que às vezes a gente chega lá com esse pensamento meio de colonizador, sabe? Eu até comentei isso contigo. Porque a gente fica achando que a nossa forma de viver é a ideal, entendeu? Então a gente não entende. Aí a gente fica surpreso quando chega lá e vê que as pessoas vivem daquele jeito e funciona para eles daquele jeito. Porque eles têm uma história totalmente diferente da nossa. Eles estão do outro lado do mundo porque vocês acham que você é igual, sabe? O pior erro era de quem chegava achando que ia viver a mesma vida que tinha, seja lá de onde viesse. Então, a Ásia, de um modo geral, assim, é muito curioso, é muito rico. E você tem que ir super aberto ao novo Cabeça mesmo. aberta, muito novo. É, Tipo assim, exatamente. como- vaca no meio da rua, caramba, só observa, só olha como acontece, sabe? Uma vez Aprecia. eu vi três vacas num cruzamento. E eu parei no meio da rua porque eu queria observar como eram que as pessoas lidavam com a situação daquela. Porque estava acontecendo ali no meu dia a dia, mas assim. E você não pode, tipo, tocar nas vacas, sabe? E, tipo, empurrar e pedir para elas ir embora, assim, com muita brutalidade. Você tem que ser bem É o tempo dela. gentil, tem que dar o tempo dela. A galera para o carro, não fica buzinando, que nem ficariam fazendo aqui, sabe? É tipo. Ah, pra vaca eles não buzinam. Pode ser, tipo, Não, só uma assim, dá pessoa aquela atropelada. buzinadinha, mas não é A nada vaca agressivo, sabe? Não, pra vaca não, a vaca é sagrada, pô. Não. Mas é muito legal. As cores, ó, o primeiro impacto, assim, de você ver o caos e o barulho o tempo todo de buzina de moto. É, claro, buzina de moto. E aí você vê as cores. E assim, os tuk-tuk, sabe? Aqueles carrinhos. E foi tipo a primeira impressão que eu vi, eu fiz, caramba, eu tô na Índia. Entende? E aí você tá andando nas ruas, de repente tem uns templos. E os templos são as coisas mais lindas, são super coloridos. E aí, às vezes, tem mercados de rua e feiras de rua, e aí só de flores, e aí tem o cheiro das flores. E aí do outro lado da rua tem só de tempero, e aí tem o cheiro dos temperos. Então, sim, tem isso, sabe? Mas você consegue viver uma vida cotidiana e normal no meio de tudo, sabe? Vamos dizer normal assim, porque a gente vive a nossa realidade, né? Mas enfim. pelo que você parece uma cidade muito viva realmente, tipo, de som, de movimento, de Muito, cheiro, de muito, tudo muita acontecendo. informação sempre, entendeu?
muita coisa acontecendo, muita coisa que Exato. acontece, você não faz ideia porque está acontecendo. Às vezes tem os rituais religiosos, assim, eu já vi que seria a missa de sétimo dia, sabe? Tem os feriados religiosos também, então de repente eu acordava e a cidade estava diferente porque era o dia de um Deus específico. Eu não sabia, né? Tipo, não acordava sabendo disso. Então é muito curioso você viver, sabe? E quando você vai para viver, é muito diferente, realmente. De você só passear e visitar e ficar num hotel, sabe? Mas E aí tem uma pergunta sobre, tipo, como foi o seu... Lá é um país predominantemente hinduísta, eu acho que é a palavra, né? isso. O hinduísmo Eles é a são. religião deles. Como foi o É, seu contato com a religião? Como que foi esse choque também? Que a gente é, sei lá, católico no Brasil? Não sei. é, Mas é uma religião completamente diferente, né? não, é um mix realmente, assim, envolve toda a questão de ser vegetariano ou não também, porque hindi é a língua, né? Hindu é a religião, como a gente falou aqui. É sempre bom a gente destacar. E aí, é que, tipo assim, 60% da população, vamos dizer que mais da metade da população da Índia é hindu. E a outra parte vem a religião mais muçulmana, né? Então, tem muito uma mistura lá. Tem a mistura, tem a religião católica, porque inclusive tem alguns estados que foram colonizados por portugueses. Então eu fui para um estado lá no litoral que tinham imagens de Nossa Senhora. E é curioso você pensar que você vai imaginar uma imagem de Nossa Senhora como a gente faz aqui. Mas o que eles vão fazer lá é mais parecido com as esculturas hindus, porque é a referência deles, sabe? Então é tudo muito curioso nesse sentido. Mas sim, a maior parte é hindu. E aí não tive nenhum problema com a religião, na verdade. Isso é uma questão assim, de puro máximo respeito, tudo em relação a tudo que você crê, porque como é muito diverso, né? Nem sempre a gente vai saber a religião de todo mundo, mas sempre existe o respeito. Se você fala, não, eu não faço isso porque não vai contra a minha religião, ninguém vai nem questionar, entendeu? Então é algo assim, o respeito é algo que está muito implementado nesse sentido. E aí, quando a gente vai falar da questão da comida e tal, o hindu, ele não come a carne de vaca porque ele considera sagrado, né? Também não toma o leite, ele toma leite de búfala, que é, que é horrível. É horrível, eu lembro até hoje o gole que eu dei, assim, sabe, no leite de búfala. Minha gente, é um leite salgado. E eles tomam, tipo, no almoço, sabe, assim, acompanham o almoço. Mas enfim, então, da mesma forma que eles não comem, eles não vendem. Então a chance de você encontrar carne na rua é muito difícil. E aí, consequentemente, eu comia muito frango o tempo todo. E, inclusive, hoje em dia eu até parei de comer carne desde aquela época. Eu só como carne branca hoje em dia. É por uma questão de costume, sabe? Então, não tive nenhuma coisa assim específica de religião. Eu fui para Hampi, né? Que é também próximo de Bangalore, uma cidade mais no interior, que era uma cidade de templos. Então, tinham vários templos antigos que cultuavam, inclusive, macacos e elefantes. Então, pense que tinham muitos macacos e elefantes nessa cidade. E templos históricos, assim, em ruínas, a coisa mais linda. Foi a coisa mais, assim, porque impactam. Você vai num lugar desse, você fica impactado, você fica imaginando quanto milhões de anos tem aquilo, sabe? E de como era a vida daquelas pessoas. Então, existem várias formas de você se envolver com a religião lá, sabe? E de você ouvir e conhecer e aprender. Eu trabalhava no hotel, então eu tinha, assim, na minha vida pessoal, eu estava sempre rodeada de estrangeiros e tal, mas no hotel eu trabalhava só com mais uma estrangeira que tinha vindo pelo mesmo programa que eu, uma amiga russa. E aí todo o resto eu sempre trabalhava com indianos. E aí eu me envolvi muito com a cultura, sabe? Através deles, fazendo amizades. Eles são muito amigos, assim, gostam de brincar, como tem esse jeito do brasileiro, sabe? De perguntar da sua vida, querer saber de você. E ser carinhoso, te oferecer comida. Então, assim, eu fui muito bem recepcionada várias vezes, em vários lugares.
E os meus colegas de trabalho me ensinaram muito, assim, da cultura, de viver. Me ensinaram um pouco de hindi também. Eu super, eu adorava aprender só pra surpreender eles, sabe? Tipo, chegar assim e dizer Tá que eu falando tô com fome. quando vem pro Brasil falar um bom dia, um obrigado. Tipo assim, aí eles ficavam super chocados, porque eles só falavam hindi entre eles, assim, no back office, mas sempre falavam inglês, né, o tempo todo. E, e aí eu aprendi só pra falar, tipo, brincar, então eu me envolvi muito, assim, tanto na língua, na música, eu gostava quando me apresentavam coisas novas. Então, é o maior conselho que eu dou, sabe? É, tipo, se você vai para um país que você não faz ideia de como são as coisas, tipo, só abre ouvidos e olhos para tentar entender como tudo aquilo funciona, como tudo aquilo acontece, sabe? Mas, enfim, Sim. próxima pergunta. o- Nossa, na verdade, eu tenho várias perguntas que surgiram a mais aqui do que você foi falando. Tem umas perguntas aqui do pessoal, mas eu vou tentar ser sucinto. Tipo, do que você falou da religião, do hindu. Você conseguiu se aprofundar, por exemplo, e não sei se é reunião, se é culto, como que eles Não, chamam ali. não. Eu realmente eu procurava respeitar muito. Eu não me sentia nem à vontade, assim, de entrar em templos, porque eu não sabia se podia ou não, entende? Então, eu tinha muito. Eu observava muito de longe. Eu nunca queria não sei, de alguma forma de respeitar, sabe? Eu tinha muito medo disso, então, porque você não conhece, você não sabe onde você tá indo. Então, eu Meio que se preferia afastava com ficar na receio de minha. participar. Eu ficava olhando assim pra, tipo, ver, mas eu também não ficava, tipo, só parava e olhava pra também não achar que tava incomodando. Enfim, não era. Eu tentava ter muito respeito por muita coisa que a gente vai aprendendo com os dias lá. Eles são receptivos, por exemplo. É uma das curiosidades minhas, realmente. Assim, tipo, eu gosto muito da religião hindu e um dos motivos que me levaram a querer fazer um intercâmbio para a Índia também é conhecer Hum, mais, era participar e imergir dentro. entendi. Você Legal. acha que eles são abertos a isso, lá? Tipo, um Sim, curioso. não, eles vão contar tudo, sabe? Tipo, eu perguntava muito também nesse sentido, de querer entender, conhecer. Perguntava aos meus colegas, né? Tipo, se eu via que tinha ali uma imagem, eu perguntava, essa deusa é quem? E aí é por quê? E veio de onde? Sabe? Eu gostava de saber. Eu cheguei aí no templo de Shiva, né? Tipo assim, que era. E aí era um templo como se fosse realmente para você visitar, e aí tudo é aberto ao público, né? E tal. Só que era um monumento enorme, assim, é um templo específico de Shiva que tem lá em Bangalore. E era um monumento enorme, uma coisa muito bonita. E é muito comum, na verdade, ter monumentos assim, de estátuas muito gigantes para, né, mostrar o poder assim dos deuses. Mas eles estão sempre, em todas as esquinas, em todos os lugares, vai ter é, alguma representação, sabe? E são vários, né? Então, enfim, Muita coisa. é muito diverso, é muito curioso. Então, eu ficava sabendo assim, por exemplo, o deus rato, né? Ele tem, para cada deus tem Animal. tem templos específicos, na verdade. E aí é o templo do rato, né? Não sei se vocês sabem também, que se você entra lá e você pisa num rato, você mata um rato sem querer, você só pode sair de lá pagando o peso do rato em ouro. Não sei até que ponto isso acontece até hoje. Mas foi o que eu ouvi falar, então também nunca corri o risco de ir num templo de rato, porque não é bem o tipo de turismo que eu iria. Mas eu fui no de elefante e tive um contato com o elefante, foi uma coisa muito bonita. Apesar de que eles usam também os elefantes para conseguir dinheiro, né? Tipo, anda com o elefante na rua para quem quer tirar foto, quem quer andar. Só que ainda assim, para você ter um elefante, você tem que ter certas condições, você tem que ter um certificado. Então, aquelas pessoas, elas vivem para aqueles elefantes, praticamente. Sabe? Elas usam ele como fonte de renda. E é uma coisa aí que você não vai para além de julgamento, sabe? Porque o cara não tá fazendo aquilo para explorar o elefante. Assim, não vou dizer em todos os casos, mas não necessariamente, sabe? É tipo, ele não tem às vezes outra fonte de renda ou ele veio de outro lugar, porque a vida na cidade é muito diferente da vida do campo, né? E aí vem a questão também relacionada com as castas, por exemplo, porque desde aquela época já era comum separar, né? Tipo, quem não era
quem era intocável, né? Não vivia com a mesma. Não podia beber da mesma água, comer da mesma comida dos que eram dentro das castas, né? Então, essas pessoas eram marginalizadas, assim, para viverem o mais distante possível em condições precárias. Então, isso acontece até hoje, na verdade. Porque essas comunidades continuaram pobres. Mas as castas, assim, oficialmente por lei, deixaram de existir em 1950, eu pesquisei. E aí, só que assim, por lei, né? Obviamente que isso foi, depois de muitos anos, foi mudando, assim, socialmente. Em 2014, na época que eu fui, com a memória que eu tenho, das vivências que eu vivi, eu entendo que realmente é um regime que não existe mais, tá? Porque a mudança, o que mudou diante disso é que, por exemplo, o Dalit, que era o intocável, né? Não fazia nem parte das castas, porque eram 5 ou 4 castas, né? Que se dividiam de cima para baixo, né? Tipo uma pirâmide, onde os Brahmas eram os mais puros, né? E mais poderosos. E aí existiam essas 4 castas, 4, 5 castas, e abaixo delas ainda existiam os intocáveis, que não eram de nenhuma castas, que era tipo os Dalits que a gente sabe hoje por causa das novelas. E aí, e aí, ok, não existe mais a lei e tal, mas socialmente refletiu em pessoas ricas e pessoas pobres, porque eles continuaram sendo ricos e pobres, né? A diferença é que, por exemplo, o Dalit, ele teria o destino dele traçado para sempre Dalit e só trabalhar com serviços que Dalits poderiam trabalhar. O que mudou é que o filho de uma família Dalit, né, ele pode crescer, estudar, entrar numa faculdade e virar quem ele quiser. Então, essa oportunidade mudou. Existem cotas na Índia, né, para quem veio de certas dessas castas, assim, discriminadas. Então, justamente para fazer essa integração na sociedade, né? Então, eu acho que isso já acontece há muitos anos e, de fato, não é levado muito a sério, a não ser por uma questão de aquisição social, né? Mas eu via que isso refletia muito no ambiente de trabalho. O autoritarismo, sabe? O fato de você ser submisso ao seu superior. Então, está impregnado na cultura, entende? Eles vão ser sempre submissos. Tanto que eu fui para lá, nesse hotel, eu fui trabalhar como CRM, né? Trabalhar com a experiência do hóspede, né? Do cliente. E esse setor era novo no hotel. Ele estava se tornando tipo assim, era pra gente entrar em contato com o hóspede o máximo possível, fazer amizade, conhecer ele a fundo e tal, para evitar que problemas saíssem do hotel, sabe? Pra evitar um comentário no TripAdvisor. Coisas que a gente pudesse fazer relacionamento com os hóspedes Tá. ali e resolver ali mesmo. Porque a gente recebia muita gente tipo, da Europa, Estados Unidos, porque era uma. Então, se vocês verem aí, o nome é Delila Palace Bangalore. É um hotel Aqui. surreal, assim, é um palácio. Ele foi construído baseado num palácio mesmo. E, enfim. E então a gente recebia gente que ficava por mais de 5 dias, sabe? Ficava por muito tempo e ficava muito só, porque eles tinham que ficar dentro do hotel. Então era uma oportunidade da gente criar vínculo com essas pessoas que não eram lá, tipo, poucas pessoas, eram representantes de empresas muito massas, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam no Kevin Klein, sabe? Assim, uma vez eu fiz a recepção. Nossa, eu vou misturando os assuntos, porque tem tanta coisa pra falar. Celebridade. O assunto é celebridade. Você conhece? Celebridades no hotel, né? Era o Duque de York. Ele é o segundo, é o outro filho da Rainha Elizabeth, que não é o Charles, no caso. E aí ele foi Você pra podia lá. tirar foto desse pessoal, por exemplo? Não, jamais. Você é louco. Na Olha, hotelaria, meu amor, você não pode meio fazer escondidinho assim, isso. tirar uma selfie. O quê? Não podia nem ficar com o meu celular. Eu usava um sari, inclusive. Meu uniforme era um sari, que é aquele vestido formal indiano, né? Então, assim, zero chances de tirar uma foto. Era só a experiência de eu estar vivendo aquilo ali. É E só na sua memória ficar e aí registrado. tinha esse welcome, era tipo, era muito bonito o significado, sabe? Era uma pessoa que colocava uma flor, tipo no Havaí, né? Aquele colar de flores, mas eram só de jasmins. E eu segurava um thali, que se chama um prato
prata. E nele tinha, tipo, uma vela, um castiçalzinho com a vela e um potinho com um pozinho vermelho. E esse pozinho vermelho se chama tica, uma coisa assim, que chamava arte tica, enfim. E aí eu pegava o dedo, assim, colocava no pote e depois eu tocava na testa da pessoa e ele ficava com aquele negocinho vermelho na testa. E fazia, seja bem-vindo, né, ao Delila Palace Bangalore. E aí eu fazia isso, super me passando por indiana, entendeu? Eu adorava me passar por indiana. O meu chefe era muito, muito gente boa, um dos únicos, assim, porque, como eu estava falando, existe muito esse autoritarismo, né? Tipo, principalmente com serviços, assim. Então, é uma coisa que a gente aprende a dar valor quando a gente volta para o Brasil. A gente vê que a gente tem leis trabalhistas que fazem algo por a gente, sabe? Porque tava aí uma decepção que eu tive, assim. Porque quando eu cheguei lá, na verdade, antes de chegar lá, me disseram que eu iria trabalhar só um dia no final de semana, faria de segunda a sábado, um horário específico, porque seria esse setor específico de CRM. E aí, assim, eu sempre trabalhei em hotel e eu sei que a gente trabalha por escala, sabe? Então, acaba trabalhando, se folgando uma vez na semana em qualquer dia da semana. Mas aí eu achei, com esse cargo deve ser diferente. Mas não, eu cheguei lá e vi que seria realmente a escala de hotel, né? Que eu trabalharia, só folgaria uma vez na semana. Eles não tinham assim, um regime mínimo de trabalho, era 9 horas. Não existia um horário de almoço. Como o refeitório do hotel já era no hotel, bastava o tempo de você ir comer e voltar. Então você tinha tipo 15 ou 20 minutos para comer. Você não tinha uma hora de descanso, você não tinha uma hora de intervalo, sabe? Era muito comum as pessoas trabalharem muito lá. E aí vem também de uma questão cultural, em que você mostrar que você trabalha, você é valorizado, sabe? De alguma forma, você tem valor. Então, é muito complexo eu falar de tudo, porque envolve muitas outras coisas, sabe? Assim, na sociedade. E é muito interessante você observar de fora. E Mas, é isso. Hum. voltando ali no assunto do Dalit, tipo, você falou que tipo, legalmente ou, sei lá, estruturalmente hoje não tem mais sistema de caças e tudo mais. Só que, tipo, você podia, não sei se você chegou, na verdade, tipo, podia se relacionar, conhecer, conversar com intocáveis ali, se tinha alguma orientação ou algum Não, preconceito de você não, fazer isso. nada era dito sobre isso, sabe? Nada, nem se falava sobre isso. A única vez que eu ouvi se falar sobre algo de caixas assim, foi quando essa minha amiga russa que trabalhava comigo, ela estava ficando com um indiano. E aí ele mencionou para ela que ela era, que por causa do sobrenome dele, ele veio de tal família, de tal casta. Mas ele falando meio assim, tipo, eu vim dessa casta, mas tipo, é legal, mas não quer dizer muita coisa mais, sabe? Então, tipo, a não ser que você fosse um Brahma, porque aí vai realmente da sua classe social, né? Vai depender de dinheiro, não vai depender mais de casta. Mas a questão é que as castas limitavam as pessoas a viverem daquele jeito para sempre. Elas não podiam sair dali, Elas né? não Era meio podiam que. sair daquele destino delas, entendeu? Porque Uhum. elas vieram dali, do pó, e, enfim. Então, o que mudou foi isso, foi a oportunidade. Inclusive, eu estava vendo que existiu o primeiro presidente indiano que era Dalit, sabe? E aí a Foi. representatividade. Então, é um nicho que a gente não consegue entender muito bem, porque não existe no Brasil. Mas imagina que é um nicho que existe cotas em universidades, sabe? Existe o preconceito também. A gente nunca vai saber que tipo de preconceito é esse, sabe? Tá fora da nossa realidade. A gente não sabe o que é uma indiana, mulher, que é daquela cor mais marrom, né? Que eles mesmos chamam de brown. E ela usar produtos para clarear a pele dela, porque ela não se considera nem branca nem negra, ela se considera marrom indiana. E ela não quer ser considerada por essa cor, sabe? E isso está estruturado, entende? Então, eu vi o feminismo lá na Índia, sabe? Eu conversei com meninas que estão inseridas nisso, estão falando sobre isso. Então, é muito bonito de ver também essa luta, sabe? Essa tomada de consciência. Né? A Índia viveu por muito tempo dentro de muitos dogmas e não é fácil
na verdade, é muito misturada entre querer, querer manter a cultura e no que eles acreditam, em toda a espiritualidade, que é uma coisa muito bonita, e se envolver com o que digamos assim, o Ocidente traz, né? Então, é uma mistura. Tem quem queira defender mais e não querer nada do que é tecnologia, do que vem de fora, do que vem dos Estados Unidos. Tem quem queira realmente falar mais sobre isso e, tipo, mostrar mais. Tipo, vamos falar mais sobre essas coisas, sabe? Vamos falar mais sobre feminismo, vamos falar mais sobre racismo estruturado, enfim. Então, existem outros. É outra realidade. O celular tá quase descarregando aqui. Ó, vou aproveitar a pergunta aqui da Mila para engatar. Ela perguntou sobre como foi o impacto da alimentação. Aí eu já queria puxar uma pergunta, porque eu estou viciado em assistir vídeo de alimentação indiana sendo feita na rua. Tá ligado? Tipo, eu vi que Ah, eles fazem, sim. tipo, eles fazem tudo com a mão, aqueles dedos limpinhos, sabe? Ah, De que cara, acabou é isso. Não, não vai Você chegou a procurando. isso? Não vai procurando higiene Sobreviveu assim. isso ou não? Olha, não, eu não passei mal. Ó, foi muito curiosa a minha experiência, porque eu justamente fui trabalhar num hotel. E aí, quando a gente passa muito tempo trabalhando no hotel, a gente come no refeitório do hotel. Então, eu tive. E não era qualquer hotel, gente. Tinha, tipo, sete restaurantes nesse hotel. E a área de funcionários eram tipo 2 andares de subsolo. E tinha uma cafeteria enorme, que era o refeitório, e tinha vestiários enormes com beliches, e tinha a própria rouparia dos uniformes, confeitarias. Era um complexo enorme. E, consequentemente, a gente passava muito tempo lá, então eles promoviam muitas ações, né? A comida do refeitório era a comida mais roots, né? A comida que a galera come no dia a dia. Então era a comida mais pesada. Aí, como eles estão muito acostumados a conviver com estrangeiros lá, né? Tipo, sempre tem estrangeiros. Então, eles entendem quando as pessoas não entendem a cultura dele. Eles não discriminam ninguém, sabe? Por não saber que não poderia fazer aquilo. Eles olham você, estrangeiro, com outro olhar totalmente diferente. E aí, a orientação do hotel para mim, para essa minha colega, foi tipo: vocês podem comer a comida do restaurante de cima, porque não vai fazer, talvez não faça bem. Primeiro, porque eram comidas muito picantes. Muito picantes. Geralmente eu não sabia o que era. Eram molhos, sabe? Sempre tinha o arroz era fato. Tinha o chapati, que era tipo um pão sírio, né? Mas é mais fininho. Que é o básico do prato. E aí você vai botando os outros molhos, porque você vai comer, complementar com arroz e o chapati. Então, assim, tinha várias coisas com grão de bico, várias coisas com espinafre. Era tudo muito oleoso às vezes, não necessariamente porque era vegetariano, era saudável, tá? Eles botavam muita coisa, assim. E realmente no começo podia ser bem difícil pra gente, né? E ele não queria que a gente passasse mal. Aí, ok, a gente ia lá em cima no restaurante né, dos hóspedes, anotava o que a gente queria e eles mandavam para o refeitório lá embaixo. E aí a gente pegava o prato e ia comer com o pessoal. Ninguém estava de fato assim incomodado, porque eles sabem que a gente não consegue comer essas comidas, sabe? Tipo, ele não era que eles olhavam para mim e diziam: "Ah, ela não comendo diferente", Fresca. sabe? Como a gente faria aqui. Entende? Não rola isso, pô, é muito diferente. E eles não, eles olham com a maior empatia. Eu super oferecia, porque eu me sentia meio errada. Às vezes estava comendo espaguete e eles estavam comendo as coisas deles. E eles diziam: "Não, Nath, come aí, tá de boa". Tipo, ria de mim porque eu não conseguia comer a comida deles, tá ligado? Então, Tava com o assim, estômago ocupado para comer. Tipo, pelo que eu vi, é muito exato. tempero, sei lá, tipo, a proteína Muito. dele é meio que um Cara, o feijão. problema é a ardência. É demais, assim, é desnecessário às vezes. E aí. Só que aí, tipo, eu fiquei, pô, não, mas dá pra comer um pouquinho desse arroz, misturar com outra coisa. Aí eu já não pedia tanto no restaurante, só pedia complementar, às vezes um frango, porque nunca ia vir, né? Era uma vez na semana tinha um peixe, um frango. E aí. é, Enfim, aí eu fui comendo aos pouquinhos, sabe? Tipo, fui botando chapati, aí fui botando com molhinho. Aí comer um pão com molho. Tipo, vou comer, vou ver o que dá. E aí, aos poucos, eu fui me acostumando. Eu realmente, fora, eu fui tendo outros pratos que eu ia tentando comer. O fato de eu ser do Nordeste, eu acho que conta muito também, porque eu sempre comi muita comida pesada, né? Então, tipo, buchada, sarapatel, bode, todo esse tipo de coisa. É uma culinária pesada, com muito condimento. E às vezes é picante também, eu já gostava.
Mas assim, nada do que você gosta que é picante aqui vai ser o mesmo lá, tá? É surreal mesmo. Explica algumas vezes aí. É, mas com o passar do tempo, eu fui me acostumando. Acho que é tudo uma questão de costume mesmo. E aí, depois de 3 meses, assim, nada era tão picante. Eu amava, tinha minhas comidas favoritas. Eu amo chicken biryani. Biryani é tipo chicken, né? Que vai ser de frango, obviamente. Mas era tipo um arroz diferente, um arroz colorido e mais longo. Então, tipo, eu fui descobrindo qual eram as minhas comidas favoritas, sabe? Porque a comida do refeitório era a comida do refeitório, né? Mas aí eu passei a comer outras comidas em restaurante. Tinha um restaurante que fazia feijão, e aí parecia o feijão do Brasil, que não é o feijão de São Paulo, tá? Inclusive eu moro em São Paulo, os paulistas não sabem fazer feijão. Mas eles faziam Eu feijão só muito conheço o bom. feijão de São Paulo, agora não sei, não consigo argumentar. E aí a gente ia nesse restaurante do feijão porque era o mais gostoso. E a gente, assim, nunca olhava a cozinha, sabe? Principalmente desse restaurante, que ele era bem, assim, antigo. Sabe, a comida era muito boa, mas dava pra ver que tem uns amigos meus Um da protocolo Índia entrando aí. sanitário muito bom ali. Hã? Não tinha um protocolo sanitário dos melhores Não ali. tinha, não, jamais. Até porque as pessoas viviam situações muitas vezes precárias. Não tem como ficar, não tem como fiscalizar a grosso modo tudo isso, sabe? Realmente E qual é foi a outra realidade. que Hã? você comeu? E qual foi a comida mais diferente que você comeu? A Ah, Rebeca perguntou. foi camelo. Comi carne de camelo. É. Porque tava tendo, na verdade, o Ramadã. E aí, que é, né, da cultura muçulmana. E foi muito bonito, foi um festival, foi uma oportunidade muito interessante de estar nesse festival. E eles não comem até o pôr do sol, né? Então eles vão comer durante a noite e fazem festivais de comida. E aí é toda comida de rua num lugar só. É muito bonito, é muito interessante, é muito curioso. Tem tanta coisa que você nunca nem viu na vida, que você nem imagina que poderia ser feito daquele jeito. E aí, uma das coisas assim que eu comi, que eu queria ver que era o mais exótico, foi camelo. E na verdade tem gosto de frango. Como tudo que é diferente tem gosto de frango, E a sabe? textura também é uma textura de frango ou é uma É, textura de não, tipo carne? um frango mesmo. Tipo um frango muito cozido que sai Qualquer desfiando coisa que você assim. come que não é carne tem gosto de Não, mas frango eu achei e... que camelo poderia parecer com carne, né? Mas não frango. Enfim, E é carne era um branca? churrasco. Hum? É carne branca a do camelo? Cara, eu acho que era. Era tipo porco, sabe? Ah, é mais clarinho ali, mas não chega É, a ser branco. enfim, mas tinha comida, tinha o panipuri. Panipuri é uma comida muito comum lá, tipo como se quando a gente comprasse coxinha na esquina, sabe? Só que é uma coisa muito esquisita de comer. É muito estranho. Eu lembro que meus amigos brasileiros chegaram lá, já falando, tu tem que comer essa aqui, que é a principal comida de rua, assim, que é a mais conhecida. E aí, na verdade, ele é tipo. É como se fosse um bolinho da crostinha de sorvete, mas não de sorvete, né? Tipo, uma casquinha frita, assim, oca, e por dentro ele fazia um furinho e dentro ele colocava um caldinho, tipo assim, que era a misturinha do pane. Pane é água. E aí ele E era falava, tipo, salgado? era salgado. Era tipo uma massinha de folhado frita bem fininha, em formato de bolinha assim. E aí ele botava dentro e você tinha que colocar tudo na boca, porque se você quebra, ele quebra. Se você morde no meio, ele quebra todo, e aí você se molha todo e não é pra comer assim. Então já começa daí, você tem que enfiar o negócio todo na sua boca. E aí quando você morde, aí é uma mistura assim de sensação. Não é ruim, é bom, mas é muito estranho de comer, e aí eu não comia muito. Mas tinha dessas Vamos coisas assim. seguir Eu sei agora que a para. gente. Eu sei que a gente falou da hora, viu? Mas não tem problema, não. Eu tô gostando de É, falar. qualquer coisa a gente vai ter que fazer uma segunda edição, uma parte 2 aqui, que Porque tem também bastante eu coisa, falo demais, eu me empolgo, entendeu? Aí eu vou mas botando um que é bom. assunto no meio do outro. É muita coisa pra falar, pô. A gente vai ter que fazer uma segunda edição, mas vamos lá. Ó, Diz. a Rebeca perguntou qual que foi o seu maior desafio de viver na Índia, desafio cultural, e que ela, morando no Canadá, passou 6 meses em um bairro indiano, que foi super desafiador. Aí, linkando com essa pergunta, eu queria que você falasse
qual foi o melhor e o pior momento da sua experiência, tá ligado? Se em algum momento você pensou, pô, vou desistir aqui e voltar pra casa. Tá. É uma pergunta só, mas com muita informação. Não, mas eu consigo pensar numa situação assim, porque o mais que era mais difícil para mim, que era muito cansativo, realmente era o meu trabalho, assim, de eu ir todos os dias lidar com, como eu estava falando, né? O autoritarismo é real. Então, assim, são chefes, desculpa a palavra, muito cuzões que querem mostrar serviço a partir da ordem. E como os indianos são submissos, ele abaixa a cabeça e escutam. Mas eles não fazem isso com quem é estrangeiro, começa daí também. Tipo, eles jamais falariam comigo da mesma forma que eles falariam, como eu vi eles falando com um outro colaborador. Do tipo assim, o chefe da recepção, eu não lembro qual era o motivo, ele foi brigar com um recepcionista e ele gritava, no meio do back-office, assim, ele gritava horrores, assim, você tá pensando que você é o quê? Você tem o quê na sua cabeça? É minhoca que você tem na sua cabeça. Só que assim, gritando e humilhando o menino, e ele abaixando a cabeça e achando que tudo bem. E depois eu chegava pra essa pessoa e perguntava, cara, você não tem vontade, tipo, o que é que você. Sabe? Como você reage com isso? Ele, não, tudo bem. É tipo, sei lá, esse pai eu merecia. Sabe? Então, tipo, é bem comum, inclusive, eles ignoram mesmo, às vezes, nem essa de, eu acho que merecia, às vezes só ignoram mesmo, é assim mesmo, é a vida. Nem Mas tu também. comigo isso não acontecia. O que aconteceu foi uma vez, assim, toda vez a gente começava o dia com um briefing, né, do dia. E nesse briefing era uma oportunidade do duty manager, né, o gerente do horário que ia começar com aquele turno, testar as pessoas que iam começar no turno dele para ver se elas estavam afiadas e sabendo das informações do hotel, para poder passar para os hóspedes, porque era essencial que você soubesse de tudo, porque era tudo muito, né, Deus, não, o hóspede era Deus, esse era o lema. Então, assim, era tudo muito regrado, tudo muito formal, tudo muito perfeito, tinha que ser tudo perfeito. E aí, no back-office, rolava toda essa coleira. E aí, apesar da brincadeira e dos momentos, enfim. Aí o Duty Manager ia perguntar para as pessoas assim, me fale todas as categorias e qual a torre que ela pertence, a categoria de quartos, né, assim, e queria testar, e aí as pessoas não sabiam falar, e aí ele fez, assim, uma prova, então no final do turno, todo mundo que tá aqui vai ter que decorar, e quando acabar o turno vai ter que me falar todas as categorias e qual. Só que, assim, eram muitas, eu nem lembro, eram 10 categorias, e aí dentro dessas 10 tem outras, eu tinha que dizer a posição dos apartamentos, mas enfim. Aí eu não ia decorar aquilo durante o meu turno porque eu tinha trabalho para fazer, eu tinha um evento acontecendo lá. Enfim, eu vi casamentos incríveis também nesse hotel, depois eu falo. E no final do turno eu falei para ele, já sabendo que ele não ia gostar, né? Mas eu cheguei, olha, fulano, eu não terminei de decorar tudo porque eu realmente estava muito ocupada, aconteceu isso, isso e isso, mas eu prometo para você que eu chego aqui amanhã e falo tudo para você. Mas hoje não vai rolar, deixa eu ir embora, por favor. Aí ele falou, não, você vai ficar aqui até você falar isso pra mim decorado. E aí eu fiquei naquela, aí pegou no meu ego. Porque, assim, muitas das coisas que aconteciam, inclusive esse choque de saber do horário, do quanto eu ia trabalhar mais do que eu pensei, eu aceitei muito do tipo, ok, eu tô vivendo essa realidade, é esse jeito aqui, eu vou ter que aceitar. Eu não vou voltar pro Brasil agora, entendeu? Eu não vou para outro hotel. Porque quando você se questiona se vale a pena, é quando você para para pensar que você está aonde você se coloca. Se você quer viver essa situação, você vai, tipo. Enfim, o meu foco era aquele, sabe? Então, tipo, eu tinha que viver Tem que aquilo ver. porque estava passando. É bem diferente, às vezes, da situação de Rebeca, de estar morando no lugar. Eu estava numa experiência de intercâmbio. Então, eu sabia que aquele momento ia acabar, sabe? Então, o que me fez aturar o trabalho até o final, porque no final foi ficando mais difícil. E lidar com essas pessoas, entendeu? Mas a parte engraçada, concluindo a história que eu tava falando, é que quando eu falei isso pra ele, ele não gostou nem a pau, né? E foi falar pro meu gerente. E aí o meu gerente direto, que era o subgerente da recepção, ele era uma pessoa que destoava de todo o resto. Era uma pessoa assim muito humana, muito massa, um chefe, pessoa incrível. Eu não sei, encontrei ele ali do nada, né? Aquela pessoa maravilhosa como líder. E esse cara, esse duty manager, foi reclamar pra ele, né? E foi falar, dizer que eu desrespeitei, e olha como ela fala comigo.
Só que assim, ele entende que a minha realidade, a minha cultura é totalmente diferente, sabe? E que, tipo, não faz sentido ele ficar me obrigando a falar isso, se eu poderia chegar no outro dia e Ele é falar. indiano mesmo? Ou ele Hum? de outro lugar? Ele é indiano Indiano, mesmo? todos indianos. E aí, quando eu cheguei no outro dia de manhã, ele me mostrou a mensagem que ele mandou, que esse duty manager mandou pra ele, reclamando, né, e tal. E no final ele só respondeu LOL, sabe? Tipo, achou rindo. E aí, e aí ele falou pra mim, olha, Nath, aconteceu isso, ele ficou chateado. Pô, só vai falar com ele lá pra ficar de boa, mas assim, releva, sabe? Porque a questão é que eu recebia muito elogio de hóspede. Porque, cara, a gente é brasileiro na Índia, a gente, sabe, numa situação dessa onde você trabalha com hotelaria e tá todo mundo ali restrito pensando que o hóspede é a coisa mais importante do mundo e não consegue se abrir muito. Eu não, eu chegava e conversava e relacionamento sempre foi o meu forte profissional, né? E eu recebia muito elogio de hóspede. E isso pra eles era a coisa mais importante, não importa o que você fizesse no hotel. Se os hóspedes estivessem te elogiando, você ia ficar lá pra sempre, sabe? Então, foi meio que uma coisa assim que ele pegou de brecha pro cara parar de encher meu saco. Mas, como toda brasileira também, eu sempre pegava assim, né, o gancho de assim, vai ficar aí, tipo, chateada. Pô, que nada, pô, já decorei aqui, vou falar tudinho pra tu, não sei o quê. Tá vendo? Precisava disso? Não precisava. Vem cá, me dá um abraço, não sei o quê. Aí, entendeu? Aí Desse você jeito, quebra o eu gelo. pensava. Porque você vê que as pessoas não são assim, elas não são ruins. Elas aprenderam a ser assim, entendeu? Tá intrínseco já, né? Que, tipo, ele só replica. Exatamente, cara. Ele só tá vendo o exemplo de outras pessoas. Então, assim, quem era eu pra julgar? Eu não, olha, com 23 anos, assim, foi uma experiência muito importante na minha vida pra entender tanta coisa diferente. Na verdade, tem coisa que eu só vou entender, que eu tô começando a entender hoje, Tá sabe? entendendo ainda. Documentários que eu vejo, sabe? E aí eu começo a associar com situações que eu vivi lá e faz sentido. Então esse cara era dessa religião, porque ele tava usando, ele falava desse cara quando eu vi, sabe? Tipo, tem um documentário no Netflix que fala de um cara que criou uma legião de seguidores, né? Uma comunidade, uma sociedade, basicamente, lá nos Estados Unidos. Ele era eu esqueci, Osho. Ele era um grande líder indiano. E aí, eu tinha visto a foto desse cara em vários lugares lá. Mas eu nunca tinha associado quem ele era, entendeu? Até eu ver o documentário do Netflix e entender toda essa história. E aí eu fui entender que o cara Como que é o nome da. do documentário? Vou anotar aqui pra assistir Eu depois. não, eu sei que o nome dele é Osho, Osho, mas eu não lembro como é o nome do documentário. Aquele filme de Gandhi é muito O interessante para guru você. politicamente incorreto. Hum? O guru politicamente incorreto. É esse? Menino, será que é esse o nome? É o Ayud, o Ayud É, Kal. esse aí. É, porque eu tava vendo o nome em inglês mesmo. É muito interessante. Olha, aquele filme de Gandhi que ganhou o Oscar, inclusive, tem um filme antigo, assim, que ele é bem longo. É muito interessante para entender essa questão das religiões, sabe? Do como foi, ainda depois da independência, ainda ter que lutar entre eles em religião. Então, assim, eles tiveram uma guerra civil religiosa muito intensa, assim, muitos conflitos, ao ponto de que eles não vale mais a pena ter esses conflitos e eles tentam viver em, em harmonia, assim, e hoje existe a mistura entre hindus e muçulmanos que moram todos no mesmo lugar, em mesmas regiões, né? Porque na época de Gandhi havia essa segregação. Ali entre Paquistão e Índia existe uma tensão ainda geopolítica lá que eu não posso falar, não sei falar muito bem sobre, mas existe a tensão mas assim, todos religião assim, eu não vi nenhum conflito realmente. Todos tentam respeitar muito um ao outro. Eles não se metem muito assim na sua vida religiosa, na sua vida sexual, na sua vida amorosa, entendeu? Eu vou fazer então mais uma pergunta aqui para a gente poder finalizar. Prometo que Hum. é a última. Vou tentar pegar a mais importante, que é sobre o seu principal aprendizado. Você disse que ainda está assimilando muita coisa, está entendendo muita coisa que aconteceu, né? Mas qual que você acredita que é o seu principal aprendizado de toda essa experiência? E se você voltaria para a Índia?
Não, assim, se eu voltaria, não, eu vou voltar, com certeza. Eu não vou voltar, talvez, para morar, trabalhar, viver minha vida lá. Mas tem muita coisa que eu deixei de ver. É um país enorme, tem deserto, tem neve, tem rio, tem montanha. Não, é uma coisa linda. Tem uma cidade que é, no sul, eu não lembro o nome, é Calcutá, não, esqueci. Que ela é toda cortada por rios, sabe? Parece uma Veneza, assim, é a coisa mais linda. Então, tipo, é um país muito rico, tem muita coisa para ver. Eu vi muito pouco, eu fui para uma experiência profissional, então eu viajei mais pelas cidades próximas. Fui para Ramp, que foi essa cidade do interior que tinha os templos, né? E eu pude ver os elefantes e tal. Fui para Goa, que é um estado que foi colonizado por portugueses, então, consequentemente, existe uma influência maior da religião católica. Existem pessoas com sobrenomes portugueses. Então, assim, o dono da pousada, o sobrenome dele era Santos, sabe? Então, tinha coisas, às vezes, escritas até em português, o nome das igrejas. Então, é louco, surreal você tá aí de ver um negócio desse, sabe? E aí você tá Multiculturalidade legal. e aí o clima, e é engraçado que tem um momento certo de você ir pra praia, porque pode não ser o verão o melhor momento de ir pra praia, porque vai estar muito quente e vai ser surreal, e ninguém vai pro verão na praia, eles vão às vezes nos períodos, sabe, tipo outono, que vai ficar mais ameno. Enfim, então eu com certeza vou voltar. É, Como eu tive pouca, não pude viajar pelo norte da Índia como eu queria, porque eu tinha planejado uma viagem, mas acabou que essa viagem eu teria que ir sozinha no final das contas, e aí não, de fato, não era seguro para mim, como mulher, viajar sozinha no norte da Índia, porque onde eu estava no sul, era até na cidade que eu morava, era mais confortável a situação que eu estava, e aí eu também não quis, né, sair explorando dessa forma. E eu acabei só indo pro norte para ir ver o Taj Mahal, obviamente, né? Porque eu não ia sair da Índia sem ver o Taj Mahal. E aí foi uma experiência incrível. Por 2 dias, realmente, eu viajei sozinha. E, na verdade, às vezes eu conseguia me passar por indiana, então isso facilita muito. Porque você, às vezes, está... Um gringo no meio de indianos é muito fácil de se destacar. Então, nem sei se você quer se destacar no meio da multidão. E aí, enfim, então eu com certeza vou voltar, tem muita coisa para ver que vale muito a pena. E o E aprendizado. eu acho que quando eu paro para refletir sobre essas histórias, quando eu começo a contar aqui e tal, o que eu mais consigo sentir foi o quanto eu realmente transformou a sua visão de mundo. Primeira coisa, porque você vai para o outro lado do mundo, é uma vida totalmente fora da sua zona de conforto, sabe? Então, é você realmente, tipo, abrir para o novo. E quando eu me abri, naturalmente, porque eu posso te falar que eu fui dessa forma e tal, porque eu estava empolgada na hora. Mas eu percebi que foi a melhor forma de ir mesmo. E por isso que eu falo sobre isso. Mas eu sinto que eu acho que eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que eu tô sempre tentando não julgar o próximo. Acho que a maior coisa é o julgamento. É você ver uma coisa que você não faz ideia do que é, e tipo, que porra é essa? E tipo, só ficar calado e observar, porque aquilo não faz parte da sua realidade. Então você não tem o que Só opinar. apreciar o momento. Entendeu? Tipo, absorver, entender, criar esse senso de empatia, entendeu? Então, quando você vive num lugar onde tudo é tão diverso, é tão diferente, é tanta informação, você tem que aprender a viver com o que é diferente, o que é o novo. Então, eu acho que isso foi o maior aprendizado de vida, ainda mais na fase da vida que eu estava. Então, que eu só fui assimilando, só pude assimilar realmente tudo que eu passei depois de alguns meses, sabe? Você fica um pouco confusa. Mas eu Tipo, isso super que você falou, recomendo. Hã? eu acho que é, tipo, muito foda, tá ligado? Porque você foi ainda no top, assim, de, tipo, totalmente diferente realmente da cultura que você tava. Tipo, você furou completamente Foi. sua bolha, foi totalmente um choque cultural. Tipo, e é uma coisa que eu acho que a Índia e o Egito são dois países que me atraem muito nesse sentido, tá ligado? E isso que você Uhum. falou, apreciar esses momentos completamente diferentes, esses choques, é algo que eu quero muito realmente, igual você falou, tipo, sei lá, sentar na rua e apreciar aquele trânsito, apreciar
a vaca passando ali no Pois meio. é você tentar entender de onde vieram aquelas pessoas, porque você acaba entendendo um pouco da história das religiões, aí porque eles acreditam naquilo e porque eles estão falando sobre aquilo. Então, você passa a só observar, sabe? Tipo, você não tem nem opinião para formada sobre aquilo, entende? Então, eu acho que esse exercício que você acaba criando. É você não ir Então, não tem opinião. de Acho que é encontro ao isso. que você acha que é ruim. É tudo uma questão de perspectiva, sabe? Pô, você vê lá trilha no chão, porque Bangalore é uma cidade grande, ok, mas você vê lá trilha no chão para as pessoas fazerem xixi e cocô no meio da rua. Aí você acha isso um absurdo, você fala que é falta de saneamento básico. De fato, eu acho que hoje em dia nem existe mais, porque na época o governo já estava mudando isso. Mas você já parou para pensar por que, em primeiro lugar, aquilo existia? Porque as pessoas não podiam ter banheiro dentro de casa, entendeu? Existiam vilarejos que não tinham nem a condição de ter um banheiro externo e tinham que ir no banheiro na rua, porque não, por causa da religião, você não podia ter banheiro dentro de casa. Então, assim, não foi uma coisa que surgiu do nada e porque as pessoas são pobres e não têm onde ir. Tá entendendo? É uma coisa que foi religiosa, pô. Como é que você ia chegar É nesse tipo ponto, assim, sabe? eu acho que esse é o meu principal aprendizado aqui nessa live, tipo, e sobre a mentalidade para ir para a Índia, tipo, não tenha opinião e Não busque entender tenha. as coisas. E vai Vai ter ser opinião situação e ruim, vai tentar entender. vai ter lugar fodido. Você vai ver assim, caramba, onde é que eu vim parar, sabe? Mas entende que as pessoas estão vivendo naquela realidade. Você que é o diferente, você que chegou de outro lugar, entendeu? Você que é o novo ali. Tem ali 1 bilhão de pessoas com uma opinião achando que você que está errado no jeito que você faz, tá ligado? Não é você uma pessoa naquele lá Pois é, multidão. pois é. E eu não, tá muito romântico aqui toda a minha fala, mas vão existir perrengues, né? Eu sei de outros amigos que passaram por perrengues. Eu tive um perrengue no meu apartamento, de ter um rato no meu apartamento. Por 3 noites ele ficou no meu quarto, 3 dias e 3 noites, porque a gente não conseguia tirar o rato de lá. Ninguém achava o rato. Quando eu chamava o síndico do prédio, que era ótimo, ajudava a gente com as coisas, Tá ele nunca escondido. achava o rato, ele ficava por trás do armário. Eu sei que não podia botar ratoeira, não podia botar veneno, não podia botar nada, porque o rato é sagrado na Índia. Então eu tinha que esperar Nossa, o rato ainda tem sair. essa Eu por tive cima, que você não esperar o pode matar rato o rato. sair, meu filho. Foi isso. Então, assim, a gente vive. E eu ia fazer o quê? Eu ia chegar no trabalho cansada porque eu dormi mal. E é a vida. Tipo, isso é algo que eu já vim preparado, que eu até comentei com você. Tipo, essa é uma experiência realmente, assim, um choque cultural que eu quero viver. Ou eu não tô indo para um país de primeiro mundo, não é isso que eu quero. A experiência que eu quero é, tipo, uma jornada, uma aventura, mas uma jornada interna muito mais, tá ligado? Qualquer Uhum. coisa. Tipo, eu tô indo sabendo que eu vou me fuder muito. Eu sei que vai ter várias Não dificuldades, mas, tipo, necessariamente, sabe? é Tipo, algo que eu depende muito da é isso que eu perspectiva. tô buscando, tá ligado? Quando eu chegar lá, Uhum. é isso que eu tô. Tipo, não ser algo que vai, sei lá, Eu acho que abalou. as pessoas que você vai conhecer vai ser tipo ponto-chave, sabe? Você vê tanta gente que vai te acolher, porque eu tenho certeza que você vai ser acolhido. O povo indiano quer fazer amigos, principalmente estrangeiros. Tem muito, sempre muito lá, então, é, enfim, é um povo assim que eu adorava conhecer, sabe? De ouvir. Eu não passei por nenhum problema de assédio, né? De nenhum problema em relação à mulher. Eu escutei de outras mulheres, porque eu, como estrangeira, eu não sofreria o mesmo tipo de assédio que elas sofrem por serem indianas, entendeu? Porque existe essa mentalidade de que o homem indiano pode fazer isso com a mulher indiana, entendeu? Mas com a estrangeira, os estrangeiros são outra realidade, então eles nem fazem. Porque a indiana não, a indiana poderia ser submissa àquilo, sabe? Então é muito triste ver isso, mas de fato eu não vivi. Então, E tipo, você acha que a indiana lá sofre mais, ou seja, tem tipo um preconceito maior, ou sei lá, uma discriminação maior do que a brasileira, por exemplo, que a gente ouve aqui, que é a nossa visão no exterior, olha, tipo, da brasileira é uma visão bem negativa. Mas tipo, quando você chega lá, você acha que tipo, pra indiana é ainda pior. não, vê, é um pouco diferente de quem vive a realidade. Eles têm a estigma mesmo de que o brasileiro é futebol, cachaça e putaria. Então, assim, de fato, a gente é isso.
Quem não? O Brasil é isso, ok, entendeu? A gente não é só isso, é muito disso. Não pode, Mas mas a eu gente penso sabe que a gente tem disso. Então, quando a gente vai falar de Índia, a gente sabe que existe o assédio, a gente sabe que existe a violência contra a mulher. Mas não é só isso, entendeu? É um problema que eles vivem, é uma realidade deles. Existe, sim, mas não é só isso, não foi, não aconteceu comigo, eu não vi, não quer dizer que não aconteceu, entendeu? Não existe. Mas por exemplo, eu como mulher brasileira, o povo sempre me via como uma pessoa muito divertida, que ia sempre brincar, que ia sempre falar, muito simpática. Mas eu nunca fui assediada na rua, por exemplo, como eu sou aqui no Brasil. De forma alguma. O que próprio é pior do que lá indiano, nesse sentido. não, o próprio indiano, ele sabe dessa cultura que se disseminou, né? Na verdade, de tudo todos os problemas que se disseminaram no resto do mundo sobre o problema da Índia, do assédio da mulher. Então, eles procuram. Tudo é muito uma questão de respeito com a mulher. Sabe? Você tem que ter respeito por mulheres, senão os homens vão chegar em você e vão, tipo, gritar com você e reclamar, como assim? Porque lá o maior respeito que você pode ter é por uma mãe, por uma tia, por uma irmã, entendeu? E por uma sobrinha. São os pilares, assim, da família, entendeu? Então, um homem, ele tem que estar sempre respeitar a mulher, e justamente por isso, por existir toda essa violência. Então, um homem na Índia, eu poderia andar de short, eu só não andava porque ninguém andava de short, então eu não queria andar de short. Mas Isso assim, é diferente. entendeu? Se alguém olhasse pra mim e eu olhasse de volta, ele ia virar a cara na hora, assim, sabe? Talvez nem sempre, mas não aconteceu comigo. E aí, ele, Os tipo, indianos são bonitos? Ou como que é a sua visão, sua análise olha, nesse sentido? bonito. É uma questão de estética. É uma palavra muito forte. É, cara, tinha pessoas bonitas, tinha outras pessoas que não eram bonitas. É engraçado pensar que na Índia, tipo, o norte o pessoal é muito branco e no sul o pessoal é aquele marrom que a gente conhece, sabe? É bem dividido, assim. Às vezes os hóspedes me perguntavam assim, de que parte da Índia você é? Sabe? Eu fazia, não, sou brasileira. Aí fazia, o quê? Brasil, Neymar, futebol, nananã. E era 2014, né? Era Copa, então foi um período foi legal de estar lá, porque o pessoal queria saber muito do Brasil, enfim. Mas, mas é isso. Tem mais alguma pergunta que você queira finalizar? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Tipo, eu tinha uma pergunta, mas aí se Será que você eu não tiver falei com. alguma coisa que tu perguntou e aí eu emendei em outra história? Não, né? Não, na real, não, era uma pergunta que eu queria fazer na hora que você falou que queria treinar o idioma. Porque, tipo, Hum, eles falam inglês lá. Tipo, e como uhum, é o inglês que eles falam? Porque, tipo, eu fiz uma entrevista pro meu intercâmbio na Índia. E, tipo, eu fiz por telefone numa ligação. Que foi, tipo, uhum. assim, eu não entendi absolutamente nada, porque ela falava Tá, muito essa rápido. foi uma das dificuldades do começo, de fato. O inglês dele é muito puxado pro britânico, né? Então, imagina que se o Brasil fosse colonizado por britânicos, a gente iria falar um inglês mais puxado pro brasileiro, certo? Então, eles falam indiano britânico puro, mas o sotaque, a forma de falar certas coisas é mais puxado para o hindi. Então, por exemplo, e existem níveis também de inglês, óbvio, né? Então, tem muita gente na rua que fala inglês, que eles aprendem desde criança. E então, às vezes, mesmo que ele não fale, às vezes eles entendem também. Então, é muito comum, é muito fácil você É falar inglês. parecido com a língua Não, deles? o É quê? muito diferente? Não, tipo, as O hindi? palavras, uma coisa assim pra ele Não, eu entender. acho que é mais parecido com o português, assim, de ser mais direto, sabe? O inglês você enrola muitas palavras. Os deles são mais tipo. Eu vou te falar uma frase aqui que eu aprendi, que é, por favor, fale em inglês. Porque às vezes eles estavam falando em hindi entre eles, aí eu ficava lá boiando, sabe? Aí eu chegava no meio e falava, Engrezi me bate que Pronto, é bem direto assim, sabe? Então, tipo, é fácil da gente falar, entendeu? Então eu aprendi, às vezes, escrevia a forma de falar mesmo, só pra brincar. Mas é, A forma que é você lê bem é a forma que legal. fala, né? É, mas todo mundo fala inglês, então o motorista do tuk-tuk eu conseguia falar
Às vezes eu queria me passar mais por indiano, então eu puxava o sotaque do inglês, sabe? Tipo, para ele também não me cobrar muito caro. Porque tem o taxímetro, mas nem sempre eles cobravam pelo É taxímetro, que né? pro gringo é diferente o taxímetro. Não, é que nem tinha o taxímetro, mas era uma teoricamente não, né? Mas às vezes, na prática era uma opção dele usar o taxímetro não. Senão você falava o endereço e ele diria quanto ia dar. E nessa de você falar o endereço e ele dizer o preço, se eu sou gringa, aí ele vai botar um preço maior, obviamente. Aí eu tentava puxar um inglesinho assim, puxado. Aí, até para falar as coordenadas, eu falava righta, lefta, straighta. Sabe assim, tipo, eu ia aprendendo, porque eu ia ouvindo os meus amigos Tem falar. um sotaque russo, parece, no final ali. Tipo, aquele jeito mesmo que a gente não entende. Você tentar puxar para isso. É tipo, você falava meio que errado ali. Não, não é Algo assim. errado. Isso é que é curioso, porque o inglês deles é perfeito, sabe? Esse inglês puxado, que é errado, que eu tô puxando, era para falar com o cara da rua, sabe? Pra, tipo, me passar por um Ah, como inglês uma mais. indiana que não sabia falar. Não, que Era. sabia, mas que era mais local, entendeu? Uma coisa mais puxada, um sotaque mais puxado, entendeu? Mais puxado pro hum, indiano. Seria isso. Show, Mas então. é muita história, Robson. Depois me Não, a chama aí qualquer gente coisa, a vai ter gente que fazer conversa mais mais. uma aí de 2 horas, que aqui passamos de 1 hora, né? Então você teve que cobrar 2 horas ali, então tá cara essa hora. Mas aí foi bom demais o papo. Eu Acho que espero que o deixou pessoal mais tenha empolgado. gostado. Ah, que bom. Que bom que você Foi gostou. demais. Deixou com mais vontade de ir. Eu vou sair agora vendo. Já até anotei aqui, ó, da Lila Palace e do documentário que você falou. E aí Isso, vão eu vou surgir mais até mandar perguntas. aqui para vocês verem o nome. Cara, é muito lindo o palácio. O hotel, aliás. Então, assim, é bom que Eu abri você aqui, vê ó. como destoa, sabe? Existem muita riqueza, existem Ah, é Lila. hotéis Eu coloquei da Lila. surreais. É de Lila. Lila é um nome próprio, inclusive. E aí Vai você ser. bota Bangalore, que era a cidade que eu morava, porque eles têm vários hotéis em Bangalore. Então, assim, destoa muito, às vezes, a vida da pessoa que está dentro do hotel e não sai para ver o resto da cidade, não vê como é a realidade, sabe, da Índia. É, tipo, era um outro mundo ali dentro do hotel, sabe? Tipo, um hotel Com 5 estrelas, certeza. Sim, era luxuoso cinco e estrelas plus, sabe? Eram 5 estrelas de luxo. Então, profissionalmente foi surreal, assim, para mim. Uma experiência para aprender muito mesmo, que eu levo até hoje. E pessoalmente, então, eu tô aqui, ó, contigo falando disso até hoje também. Então, foi realmente. Eu gosto de falar porque mudou minha vida. E aí eu espero que mude a sua também. esse aqui, esse seu recado final pro pessoal, você quer falar mais alguma coisa para Não, eles? Que eu acho que eu vou vou dar a finalizar com essa última fase de orientação. efeito. De efeito. Mas você que é o exemplo caro que vai, é isso que eu recomendo, assim, que você vá sem saber o que você vai encontrar, sabe? Porque você pode encontrar experiências massas, assim como eu encontrei, porque, velho, eu conheci a Juliana me botou em contato com o pessoal, de repente eu já tinha grandes amigos que são brasileiros lá, que são meus amigos até hoje eu encontro com eles aqui em São Paulo. Então, pessoas para minha vida toda que eu conto de verdade. E porque o que a gente viveu lá foi muito único, sabe? Tipo, foi muito. Só a gente sabe que a gente viveu. E é o laço que criou até hoje. Então, eu acho que é isso. As pessoas com quem você vai, que você relaciona, que estão próximas de você, é, se deixa abrir pelas oportunidades, sabe? Tipo, vai ter um. Estão te chamando para ir para uma cidade de não sei quantas horas de um ônibus fudido que... Mas vai, velho. Porque quando você chegar lá, você descobre que o Perdeu a ônibus tem oportunidade. beliche. O ônibus tinha beliche, sabe? É muito massa. E aí eu viajei, fiz essa experiência sem descobrir na hora que o ônibus tem beliche. Então, é isso. Sabe que você vai passar perrengue. Sabe que pode acontecer, que podem te deixar na mão em algum momento, mas, tipo, vai no teu objetivo. Vai vendo o que é de cada situação, o que é que tu Isso vai levar. vale o sacrifício no final, tipo, vale todos os perrengues e etc. Vale, pô, vale. Porque eu acho que é muito fácil de você chegar lá. Você vai ficar fascinado. É muita coisa, sabe? E ainda mais você que já tem o interesse pela cultura das coisas. Mas saiba que é realmente fora da sua zona de conforto. Só isso. Total. Não, tipo,
uma das coisas que eu quero mais é, sei lá, participar de uma reunião religiosa deles, tipo, entrar a fundo mesmo na religião, que é algo que eu acho, tipo assim, absurdo. Tanto que na minha viagem tem escala antes do Tibete, tá ligado? Tipo, então eu já Ai, quero, que vou massa. passar por lá, aí de lá eu vou de Você ônibus vai para pra aquele cidade. da arte de viver, né? Tem também essa. Você já ouviu falar? Não, nossa, não lembro, Ah. não sei, esse arte de viver é o quê? É um projeto. É, é um projeto também, assim, de tipo, de yoga. Na verdade, é para você buscar autoconhecimento, propósito. É bem legal. Não, tipo, eu vou fazer um voluntariado na Índia, numa ONG, que é mais Uhum. turismo que eu vou fazer, só que, tipo, eu vou 10 dias antes para descer no Tibete, ficar um tempo lá e ir de ônibus Que pra massa. Índia. É uma trip, Qual é a assim, cidade que você vai ficar lá? Tu já sabe. como é que... Chegou gente aqui. Você já sabe onde Precisava... você vai ficar lá? Eles me falaram, mas eu não lembro o nome agora de cabeça. Tá, Mas não é Bangalore, é uma cidade mais deve ser mais interior. no norte, né? É, Deve acho ser que é mais mais no pro norte. norte. É bom porque é bem pertinho do Nepal. O Nepal fica do lado. Vale super a pena É. também conhecer. Tipo, a minha ideia é parar no Nepal antes. Meu voo vai pra lá, aí de lá eu consigo ir de ônibus. Tipo, eu vi que dá umas É, 10 horas. é bem pertinho, realmente. É Eu ia fazer uma essa viagem também. Ah, pra mas aproveitar mesmo, ser uma jornada de desenvolvimento pessoal, tá ligado? Essa é a que minha. massa, vai ser ótimo. Tu vai ver tanta coisa. Esse Não, caminho que tu aí vai fazer daí vai ser incrível. tem dias aí ainda, tipo, 2023. Ah, e tu vai se Então, se passar fácil por quer voltar indianos. pra lá, quer voltar pra lá, ainda dá pra embarcar aí nessa jornada. Não sei se o Ah, voluntariado é isso pra você, mas a parte de ir, acho que é show. não, mas tá nos meus objetivos da vida, assim, com certeza eu vou voltar. E eu quero ver de novo os lugares que eu fui, porque a gente volta como outra pessoa também, né? Enfim, é uma meta de vida aí, vai rolar. Eu vou fazer o encerramento aqui para o pessoal que estava assistindo. Vocês acompanharam aqui a primeira live com a Natália. A gente teve uns problemas técnicos no começo, mas acho que o papo foi muito bom. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, se vocês quiserem assistir, compartilhar com o pessoal. E entre lá para a comunidade da X Club, o link está ali na nossa bio, é só você criar lá seu perfil, ou igual a Natália foi para a Índia, a gente tem outros intercambistas lá dentro, compartilhando as experiências deles, que vocês podem conhecer. É igual a Natália falou aqui, ela teve experiências que só ela pode compartilhar com a gente, porque é uma coisa que só ela viveu. Então ninguém melhor que um intercambista para te dar as informações realmente ali, do que vai ser experiência, tanto perrengues quanto coisas positivas, igual o meu principal aprendizado dessa live, que foi não ter opinião e buscar entender esse é os momentos. É E é isso, isso. só vai e não espera por nada, porque é o melhor conselho que eu te dou. É isso. Então, agora entrou um monte de gente aí. Vou deixar gravado aqui o pessoal que entrou no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Natália. Vou continuar Tchau, assistindo o saco. obrigada, gente. Foi massa, Robson, Preciso valeu. das dúvidas. E é isso. Tchau, tchau.